com o Evangelho, com essas palestras e com a casa que está sempre aberta a nos receber, para os tratamentos, para os cursos, para tudo. Sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa palestra vai ser ministrada pela Ana Teresa Faceta. Ela é trabalhadora da casa já há bastante tempo, vários trabalhos, coordena outros trabalhos também. E ela vai falar para a gente sobre o livro do mês, Nos Bastidores da Mediunidade. E, como sempre, a gente vai fazer o sorteio do livro no final da palestra. A prece inicial será feita pela Marisa, a mensagem e o evangelho serão lidos pela Laurice, as vibrações pela Sueli e a prece final pela Leila. A gente tem só alguns recadinhos da casa. Inicia-se o ano e os cursos também, eles acabam voltando. A partir do dia 26 de janeiro, já começam alguns cursos na casa, outros em fevereiro e março. Todas as informações tem no site. A gente ainda não tem o folder disponível, mas todos os cursos da casa, o Aprendiz do Evangelho, o Principiante Espírita, todos os cursos eles se reiniciam já, logo agora em janeiro e fevereiro. Então nós convidamos a todos vocês a verem as informações na livraria e a participarem dos cursos que habilitam os trabalhadores para serem trabalhadores voluntários aqui da casa. Kit de higiene da evangelização, a gente continua pedindo que vocês nos forneçam shampoo, condicionador, creme dental, escova dental também, que esses kits atendem à evangelização infantil das famílias assistidas do sábado. Eu acho que é isso o sorteio, os cursos e o livro está com 20% de desconto. Ele está esgotado na livraria, mas já foram encomendados outros exemplares e assim que chegar, vocês podem lá voltar e adquirir o seu, que é um livro muito bacana para a gente ler, que fala sobre mediunidade. Todos somos médiuns, então todos precisamos ler esse livro. Ele é bem leve, bem tranquilo, e a Ana, com maestria, vai falar dele para a gente hoje. Sejam bem-vindos a esse nosso primeiro trabalho do ano. Então vamos fechar os nossos olhos, abrindo os nossos corações, para receber, nesse início de ano, um banho de energia, todo esse amor que a espiritualidade vem trazendo para cada um de nós. Vamos estar atento à Ana com a sua palestra, para podermos aprender um pouquinho mais. E assim, no nosso dia a dia, aplicarmos tudo aquilo que aqui for dito e que possamos sempre agradecer. Agradecer pelo ano que findou e por esse ano novo, que nos dá a oportunidade de recomeçarmos num caminho de luz, de amor e de paz. Que assim seja. Boa noite a todos. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dar de graça o que de graça receber. Item 7. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinar o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Então, do livro de mensagem, Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli,
pelo Espírito Irmão José. Mediunidade gratuita. Mediunidade intuitiva. Ser médio é também intuir, compreender sem necessidade de muitas palavras, ter uma percepção que na maioria das vezes não se detilha, penetrar o espírito da lição, inclinar-se com mais frequência no auxílio dos outros, tomar a iniciativa de servir, espiritualizar a existência, tornar-se dócil às sugestões benfazejas do alto, instrumento passivo do verdadeiro amor entre as criaturas, apontar caminhos, fazer luz na escuridão, comungar com a grandeza do universo. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos guie as palavras. Iniciamos novamente a rotina, dos trabalhos do Evangelho na nossa Casa de Paz e Amor no novo ano. E, como todo mês, na primeira semana, o Departamento de Doutrina indica um livro para que nós possamos aumentar os nossos conhecimentos, possamos refletir na nossa vida pessoal e, a partir daí, fazer as transformações, as mudanças necessárias para seguirmos com equilíbrio por mais um ano, por mais uma semana, pela nossa encarnação adentro. O livro desse mês de janeiro é Bastidores da Mediunidade, é esse aqui, de Emanuel Cristiano, pelo Espírito Nora, editora Allan Kardec, 18 capítulos. Cada capítulo vem contando uma história de um trabalho mediúnico. Então, o conteúdo do livro é sobre mediunidade e vem relatando trabalhos mediúnicos. Nós temos aqui esse trabalho, como tantos outros, ao longo da semana, de Evangelho, Vibração e Passe aberto ao público. Mas nós temos os trabalhos fechados, onde trabalhamos a nossa mediunidade. Como a Lê falou, todos nós somos médiuns. Aí vai ter gente que fala assim, eu não, eu não sou não. Nem quero saber dessa questão da mediunidade. Não quero ter contato com essa coisa de espírito. Mas todos nós somos espíritos. Ora encarnados, que é a nossa situação, na matéria, e ora desencarnados, no plano espiritual. Trabalhar a mediunidade é justamente isso. Os espíritos que trazem a sua comunicação foram pessoas que viveram aqui no plano terreno e hoje se encontram no plano espiritual. Mas, antes de falarmos do conteúdo do livro, o Emanuel Cristiano, ele é um professor universitário, bacharel em filosofia e mestre em ética. Médium desde a infância, ele educou suas capacidades mediúnicas ainda na adolescência. E, a partir daí, ele começou a trabalhar na seara espírita, realizando palestras no Brasil e no exterior desde 1993. É fundador e presidente do Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, em Campinas. Mas mantém vínculos de afeto e trabalho com o Centro Espírita Allan Kardec. Ele já tem algumas obras publicadas, e entre eles Aconteceu na Casa Espírita. O Espírito Nora teve o primeiro contato com o autor em 1997. Então, estava lá o Emanuel Cristiano num trabalho, quando ela se apresentou. E, a partir daí, eles começaram uma parceria de vários trabalhos. No início, as psicografias eram mensagens de páginas soltas, mensagens singelas, de estímulo e orientação para o médium e para os demais companheiros do Centro Espírita Allan Kardec. E nós, quando nós lemos a biografia de tantos outros médiuns, a gente tem essa questão de que todos eles começaram assim, com mensagens curtas, mensagens soltas, onde eles iam treinando a sua mediunidade da psicografia, colocando numa gaveta, até eles começarem a nos trazer obras tão importantes como a vasta literatura de Chico Xavier, por exemplo, e de Divaldo Franco. Então, o começo é realmente assim. Este livro contém uma coleção de crônicas recebidas pelo médium Emanuel Cristiano em reuniões mediúnicas, ocorridas no Centro Espírita Allan Kardec, em sua sede, e no seu núcleo Alvorada de Cristo, no período de 25 de julho de 97 até 21 de novembro de 99. Todas as páginas desse livro vêm
recordando e ressaltando a importância das diretrizes espíritas para se alcançar segurança e bom êxito nos labores mediúnicos. Então, nós estamos falando especificamente de trabalhos mediúnicos. E aí ela coloca muito a questão da ética e a questão da responsabilidade nesses trabalhos. E também é colocada a importância de nós termos realmente o alicerce, como alicerce, a doutrina espírita. E aí nós incluindo o Evangelho de Jesus também. Então, os dois juntos na responsabilidade de um trabalho mediúnico. Só que nós trazemos isso para a nossa vida também, né? Nós não temos a responsabilidade, a ética, somente dentro da casa espírita, somente dentro de um trabalho mediúnico. Nós temos isso no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, com as pessoas que se aproximam de cada um de nós. E o livro Bastidores da Mediunidade é uma leitura essencial para todos que desejam compreender com seriedade e profundidade os fenômenos mediúnicos à luz da doutrina espírita. Então, a Nora ela tem como especialidade realmente a mediunidade. Por isso que ela vem relatando nos seus livros essas questões mediúnicas. O livro ele contém experiências reais, não é nada fantasioso, é realmente da experiência dela enquanto uma trabalhadora do plano espiritual num trabalho fechado mediúnico. Então, ela vai revelando os desafios e as responsabilidades envolvidas no uso dessa valiosa faculdade. Então, ela vai relatando ali, em cada capítulo, os desafios que os médiuns aqui do plano terreno e mesmo os do plano espiritual enfrentam dentro dos trabalhos, na sua vida. Então, é uma responsabilidade muito grande. A gente fala, nossa, mas eu não quero ter contato com mediunidade nenhuma, eu não quero essa responsabilidade para mim. Mas quando a gente entende o processo, o que é uma mediunidade, nós vamos falar daqui a pouco, e entende todo esse processo, a gente agradece a Deus por ter essa oportunidade de estar trabalhando nesse intercâmbio do plano material com o plano espiritual. Porque é um crescimento espiritual para cada um de nós. Então, ela repete muito, ética e responsabilidade. O livro tem uma linguagem acessível, um conteúdo envolvente, apresentando relatos que ilustram situações comuns vividas por médiuns e trabalhadores espirituais. E retrata experiências de encarnados em centros espíritas. Então, qual é a postura de um médium no dia de um trabalho mediúnico? Como ele deve se portar dentro do trabalho mediúnico e após o trabalho mediúnico também? É uma obra que expõe a realidade por trás das reuniões mediúnicas, por isso o nome Bastidores da Mediunidade. O que acontece aqui no plano terreno antes do trabalho? O que acontece no plano espiritual antes do trabalho? O que acontece durante esse trabalho mediúnico? E o que acontece após o trabalho mediúnico? Qual deve ser a postura de um médium? Deve sair do trabalho comentando ali, né, os atendimentos aos espíritos desencarnados? Como deve ser a sua postura? Então, o livro vai orientando nesse sentido. E, novamente, vai revelando desafios, responsabilidades e ética. Quais são os temas e o conteúdo do livro? Obsessão, em vigilância. Na questão em vigilância, isso não é só dentro da casa espírita, isso é para o nosso dia a dia também. Então, nós já entendemos aquela mensagem de Jesus que diz, vigiai e orai. Vigiai os pensamentos, as palavras, os sentimentos, as ações, isso no nosso dia a dia. Devemos estar sempre vigilantes. Nossa, mas como que eu vou estar vigilante no meu dia a dia? Através da oração, através de um pensamento edificante, através de uma boa palavra, de uma leitura edificante, através do diálogo. Eu vou estar vigiando realmente os meus atos, vigiando a minha trajetória. A vaidade. É colocado muito sobre a vaidade. Aí, como está falando a respeito de mediunidade, é a vaidade do médium. Nossa, eu sou um médium, eu trago as mensagens de Bezerra de Menezes, eu trago as mensagens de Anália Franco, de Eurípides, mas eu trago as mensagens também daquele irmãozinho que não é tão conhecido no meio. Então, é um trabalho para os encarnados, realmente, de tentar tirar de dentro de cada um de nós, e não só no trabalho, mas na nossa vida, vamos repetir, a vaidade, o egoísmo, o orgulho. É um trabalho diário, no nosso dia a dia, e não somente dentro da casa espírita. Descuidos morais. Será que a gente tem algum descuido na moralidade? Será que a gente ainda dá uns escorregões assim, com relação à moralidade? O livro nos faz refletir sobre isso.
O uso irresponsável da mediunidade. Ética e responsabilidade novamente. Ela enfatiza a necessidade de uma conduta espírita cristã, baseado, como nós já falamos, na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus, os dois juntos. Destacando que a mediunidade é um trabalho sério, que exige pureza de sentimentos e estudo contínuo. Isso é muito importante. Nós fazemos o curso na casa, que, aliás, as inscrições estão abertas, aproveitando a oportunidade. Nós fazemos os cursos da casa, a gente vai entender o que é essa mediunidade, o que é esse trabalho mediúnico, o que é o Evangelho de Jesus. Mas não para ali. Terminei o curso, eu vou continuar estudando. Eu vou ampliando os meus conhecimentos. Eu não paro naqueles 4 anos de estudo. Eu dou continuidade. Então, é um trabalho contínuo. Instrução e guia. Serve como um guia, o livro, para iniciantes e experientes, coordenadores, estudiosos, reforçando a importância do estudo da doutrina espírita, e nós colocamos do Evangelho de Jesus. Os dois caminham juntos. Nós temos realmente que buscar entender a doutrina espírita, mas nós temos que buscar o Evangelho de Jesus. Entender a proposta de Jesus para cada um de nós na nossa vida, não só dentro da casa espírita, não só dentro de um trabalho fechado, mas no nosso dia a dia. O Evangelho é a nossa bússola, é o nosso alicerce para a nossa caminhada. O livro também, na visão espiritual, oferece uma visão, como nós já falamos, dos bastidores. Mas o que é mediunidade? Nós fomos buscar em Divaldo Pereira Franco. Ele coloca assim: a mediunidade é a faculdade natural de sentir a influência dos espíritos e servir de ponte para a comunicação entre o mundo físico e o espiritual. Mediunidade é esse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. Todos nós somos médiuns. Ai, Ana, eu não sou, não. Eu não quero. Todos nós somos. Cada um num grau diferenciado. Aqueles que realmente precisam estar trabalhando ali de uma forma mais intensa, e aqueles que não, né? De uma forma mais tranquila. Mas à medida em que nós estamos ouvindo alguém, usando a nossa palavra para auxiliar uma pessoa, ali no plantão, ali na orientação, com as equipes que saem às ruas para os chocolateiros, para o chocolate, dos moradores em situação de rua, nós estamos trabalhando a mediunidade. Nós estamos realmente nesse intercâmbio do plano espiritual, porque o tempo todo nós estamos com o nosso anjo guardião, com o nosso mentor, nos auxiliando nessa caminhada. Então, à medida em que eu me predisponho a ouvir alguém que está precisando de uma palavra, eu estou trabalhando a minha mediunidade. À medida em que eu dou uma informação correta, em que eu paro um pouquinho para dar uma informação, eu estou trabalhando a minha mediunidade também. Eu estou o tempo todo assessorada por Jesus e toda a sua equipe. Então, trabalhar a mediunidade não é somente dar aquelas comunicações maravilhosas, né? Ou os livros que nós temos aí fantásticos. Não. No nosso dia a dia, a gente exercita a nossa mediunidade. E elas se manifestam através de intuições, de sonhos, da psicografia, psicofonia, que é a fala, devendo ser desenvolvida com estudo para servir à prática do bem. E trabalhar a mediunidade, ela deve ter o estudo, ter a prática mediúnica, mas um local apropriado para isso. E o local apropriado para isso é a casa espírita. A casa espírita, ela está preparada para que nós realmente trabalhemos a nossa mediunidade. A mediunidade, ela não pode ser trabalhada, por exemplo, de estar trazendo a mensagem dos espíritos ou de um espírito que sofre dentro da nossa casa. Ou no mercado, ou numa festa. Não. Ela tem que realmente ser trabalhada dentro da casa espírita, onde tem todo o assessoramento, toda a proteção, todo o campo preparado para isso. Então, o médium, ele é um intermediário. Ele é um instrumento que os espíritos utilizam para se comunicar com os encarnados. E nós temos aí o livro dos médiuns e o livro dos espíritos, de Allan Kardec, para termos essa base. Ela é inata e universal, o que nós falamos agora. Todos nós temos mediunidade, num grau diferente ou um grau maior. Quais os tipos de mediunidade? As mais comuns: intuitiva, percepção de ideias e sentimentos dos espíritos. De repente, a gente está quietinho em algum lugar e vem uma ideia que a gente fala: poxa vida, né? Como eu não pensei nisso antes? Eu buscava um caminho para a minha situação e não vinha. E, de repente, veio. Eu sei o caminho que eu vou seguir.
É a mediunidade intuitiva, porque ali o nosso mentor está nos auxiliando. Está tentando, né? Eles tentam nos orientar para a nossa caminhada. Como é que eu vou entender essa intuição? Através do pensamento, através do vigiar e orai, de estar predisposto a ouvir aquilo que esses espíritos amigos estão nos passando. E todos eles estão sob a orientação de Jesus. Sensitiva, percepção de presença, sensações físicas. Às vezes a gente está em algum local, ou mesmo quietinho, e a gente sente. Nossa, eu estou sentindo uma presença aqui. Que bom que um mentor, que Jesus me enviou um amigo para estar me envolvendo com amor e com carinho, me auxiliando nesse momento tão difícil, onde eu estou passando por uma situação aflitiva, onde eu estou triste. Hoje eu estou me sentindo um pouco abatida, um pouco triste, e de repente a gente sente aquele envolvimento. A gente sente o abraço, muitas vezes, desse anjo guardião, desse amigo que está ali do nosso lado. Mas temos que estar em sintonia, novamente, através do pensamento, através do sentimento, através da alegria. A psicofonia, ou, em outras religiões, a incorporação, nós espíritas usamos o termo psicofonia, que é o médium falando e agindo pela influência de um espírito. A psicografia é a escrita. A vidência é ver os espíritos, a audiência ouvir. Ai, Ana, eu não quero nem ver nem ouvir nada. Não quero. Então é assim, não, a gente abre o coração e vai estudar, vai perceber a beleza que é essa questão mediúnica, esse intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. Eu consigo trabalhar isso porque eu estou trabalhando a responsabilidade e o amor dentro da minha vida e do meu coração. Os dois juntos, clarividência. Psicopictografia é a pintura mediúnica, né? Quantos quadros, quantos desenhos médiuns recebem através, né, da pintura mediúnica. Mediunidade curadora, manifestação da mediunidade com fins terapêuticos, é a cura espiritual. E tem o médium de sustentação. É um médium de suma importância num trabalho de auxílio e fraternidade. Muitos, quando terminam os cursos e que são encaminhados para esses trabalhos, falam assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vejo, eu não escuto, eu não sinto nada, eu não vou passar mensagem, o que eu estou fazendo aqui? E esse médium desiste do trabalho. Ele é um médium de sustentação. É aquele que vai estar ali o trabalho todo em oração, em sintonia com Jesus, para que o trabalho ocorra de uma forma equilibrada e harmônica. Então, não é necessário que eu fale, que eu escreva, que eu desenhe, que eu pinte. Não, eu posso estar ali sim, doando o meu amor, doando o meu carinho, doando o meu respeito àqueles espíritos que estão ali dando a sua comunicação. É um médium de sustentação. A prática e desenvolvimento da mediunidade, ela precisa, como nós falamos, já ser estudada e ser educada dentro de uma casa espírita, trabalhada dentro da casa espírita. Finalidade de servir à propagação do bem, do consolo e do esclarecimento. E é essa a finalidade realmente da mediunidade, de nós estarmos todos aqui. É o consolo, o conforto, o acolhimento, o esclarecimento, por isso a importância do estudo na nossa vida, o esclarecimento. E aí, através desse esclarecimento, a transformação moral. Em maio de 1885, em Paris, na França, o famoso professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde seria conhecido por Allan Kardec, ele estava numa reunião de amigos na casa da senhora Roger. E ali ele se aproximou de um grupo, né, de amigos que estavam conversando a respeito do que estava na moda na França. Então, era assunto em todas as rodas sociais, as rodas de amigos. Os fenômenos das mesas girantes e falantes. E ele ficou muito interessado naquele assunto, porque ele era um professor das ciências exatas. Então, tudo tinha que ser provado para ele. Aí ele pensa, como que uma mesa, que é matéria, que não tem cérebro, que não tem sentimento, como é que ela dança, como é que ela fala? Né? E isso também é assunto para uma outra oportunidade, mas eram fenômenos mediúnicos que estavam acontecendo para nos chamar a atenção para essa espiritualidade de luz. E aí o que o professor fez? Né? Ele começou a pesquisar. Ele era convidado para os trabalhos mediúnicos, então ele participou de vários trabalhos mediúnicos em vários locais diferentes, com vários médiuns diferentes. E aí ele começou, eu gosto de falar que ele começou a entrevistar os espíritos. E aí ele fazia as perguntas aos espíritos, ele ia anotando tudo, e depois nós temos aí
os 5 livros para o nosso estudo. O Livro dos Espíritos. Então, quando ele não tinha dúvida nenhuma mais a respeito desse fenômeno, ele, uma pessoa das ciências exatas, ele deixou de participar dessas reuniões onde ele era convidado e começou a participar, a promover essas reuniões dentro da própria casa dele. E aí deu início a toda a obra que nós espíritas temos realmente que estudar, que é o Pentateuco kardeciano. Mas, neste livro, Bastidores da Mediunidade, no prefácio, vem nos trazendo os intérpretes da verdade. São os fatos históricos da nossa história. Porque a mediunidade ela sempre existiu, mas não tinha esse nome. Não eram médiuns os nomes destinados a quem tinha esse intercâmbio com o plano espiritual. Então, nós temos os profetas, nós temos as pitonisas, nós temos os oráculos, nós temos, inclusive, aquelas que eram chamadas de bruxas e bruxos, mas que, na verdade, eram médiuns em potencial. É colocado ali a história de Joana d'Arc, de Agostinho, né, Santo Agostinho. É falado sobre Moisés, porque no Antigo Testamento, Moisés um grande profeta e um grande médium. O povo realmente passava por consultas, vamos dizer assim, questionavam a respeito da espiritualidade, mas chegou um momento que eles começaram a usar de uma forma equivocada. É mais ou menos assim, eu olho para a Neide ali, eu sei que ela é uma médium em potencial, aí eu chego para ela, imagino que eu sou uma jovenzinha estudante. Chego para ela e falo assim, Neide, consulta os espíritos aí, eu vou passar de ano? Eles têm mais o que fazer, né? Estuda que você passa. Simples assim. Então, a grosso modo, numa brincadeirinha, então o povo hebreu ali estava começando a usar aqueles médiuns para situações equivocadas, sem nenhuma importância. O que Moisés fez? Proibiu. A partir de agora, ninguém mais tem contato com a espiritualidade. Então, quando a gente lê, tem o contato com o Antigo Testamento e não sabe dessa parte, o porquê que Moisés proibiu, a gente pensa, nossa, por que, né, que a mediunidade foi proibida ali? Por que Moisés fez isso, já que ele era um médium potencial? Mas foi para conter realmente a curiosidade, os equívocos do povo daquela época. Tá? No primeiro capítulo, um compromisso mediúnico, está ali uma reunião com alguns espíritos que iriam reencarnar. E eles iriam reencarnar com o compromisso do trabalho mediúnico junto àqueles que sofrem. E aí o mentor está orientando, está conversando com aquele grupo, e o mentor diz assim, todos somos carentes da misericórdia divina, pois que trazemos inúmeros débitos do passado. E a reencarnação é uma oportunidade valorosa e bendita para o nosso crescimento espiritual, para que a gente amplie os nossos conhecimentos, para que a gente faça as reconciliações e os reajustes necessários. Por isso que Deus nos dá a bênção da reencarnação. Então, vocês vão reencarnar agora com esse compromisso da mediunidade para trabalhar junto àqueles que sofrem. Então, esse mentor é um texto bem grande, mas muito interessante, porque ele vem dando os alertas. E ele fala para aquele grupo, não tenham medo. Sigam na certeza de que Jesus está com cada um de vocês, como Ele está com cada um de nós. Jesus está do nosso lado o tempo todo. Ele nos conhece pelo nome. Ele sabe onde nós vamos tropeçar, onde nós vamos acertar, errar, e Ele está do nosso lado o tempo todo. Ele nos conhece. Imagina, Ele conhecer a humanidade como um todo pelo nome. Jesus conhece. E esse mentor vai falando para esse grupo nesse sentido. Não tenham medo de trabalhar essa mediunidade. Não tenham medo de trabalhar junto àqueles que estão sofrendo. É uma oportunidade que Deus está dando. E cada um de vocês, como cada um de nós, tem o amparo da espiritualidade. Nunca estarão sozinhos. E isso a gente traz para o nosso dia a dia. Nós nunca estamos sozinhos. Nós temos o amparo da espiritualidade no nosso dia a dia, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, onde quer que nós estejamos. Nós estamos sempre amparados por Jesus. E esse mentor ele vai falando com aquele grupo no sentido de que podem reencarnar com o compromisso da mediunidade, mas tenham a certeza de que nós estamos junto a cada um de vocês, que vocês nunca estarão sozinhos. E nós gostamos muito de trazer para o nosso dia a dia, por isso que nós falamos, nós nunca estamos sozinhos. Em qualquer momento da nossa existência, por qualquer situação difícil que nós estejamos passando hoje, no início de um novo ano, Jesus está conosco. A espiritualidade está conosco, nos intuindo, nos impulsionando, nos auxiliando a continuar na caminhada evolutiva. E como a luzinha já acendeu,
No final do livro, tem ali 3 falas muito importantes de 3 mentores, que são Bezerra de Menezes, Caibá Chuta e Eurípides Barçanufo. Então, ele encerra o livro com a mensagem desses 3 espíritos. 3 personalidades muito importantes para cada um de nós da doutrina espírita. Bezerra e Eurípides, criadores da Casa de Paz e Amor na espiritualidade, mentores dessa casa. Caibá Chuta, da cidade de Matão, também um trabalho muito importante dentro da mediunidade, dentro da doutrina espírita. Então, fica aqui a sugestão do livro, a sugestão dos cursos da casa, que iniciam agora no final de janeiro, para que a gente possa realmente tirar qualquer ansiedade, qualquer medo que a gente possa ter ainda dentro do nosso coração a respeito dessa espiritualidade de luz. Na certeza que nós estamos o tempo todo sendo abraçados por Jesus, sendo abraçados por esses mentores que querem que a gente realmente siga de uma forma tranquila, harmônica, equilibrada, que a gente saia vencedor dessa nossa encarnação, porque é a nossa melhor existência hoje. Então, que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, Ana, por tantos esclarecimentos que você nos trouxe. Sempre muito brilhante as suas colocações. Nós só temos a agradecer. Vamos dar início, então, à terapêutica do passe, pedindo aos médios que desde cedo se prepararam para este momento, para que inicie os passes. E todos nós vamos ficando tranquilos, vamos respirando fundo, vamos nos entregando a este momento que é só seu, é um momento de conversa com Jesus e com a espiritualidade. Vamos mentalizando Jesus, nos dando um abraço fraternal, que vai nos acalmando, que vai nos ajudando a pensar melhor, a sentir melhor, a falar com mais doçura. Vamos nos entregando e relaxando para aproveitar todos esses fluidos que vêm do mais alto ao nosso encontro, para nos ajudar a levar uma vida mais leve, mais harmônica, com mais tolerância, com mais paciência. Paciência com a gente mesmo e paciência também com as outras pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente no viver e no conviver possa sempre ser uma luz na nossa família, ser um ponto de compreensão, de entendimento, para que todos possam viver em paz. Porque a gente sabe que no viver e conviver, muitas vezes é preciso calar, é preciso ouvir, é preciso ter atenção no que está falando com a gente, que muitas vezes a pessoa só quer ser ouvida. Então vamos tentar no nosso dia a dia colocar tudo isso em prática. Vamos também mentalizando todos os nossos queridos, os nossos parentes que ficaram em nossas casas, que eles também recebam todas essas bênçãos de bondade, de refazimento, de força, de fé e de confiança. E que tenham esperança que dias melhores virão para todos nós. Vamos guardar isso no nosso coração, que somos filhos diletos de Deus e que Ele está sempre nos amparando, nos protegendo, nos mostrando o caminho do bem, da caridade e do amor. Vamos guardar essa certeza no nosso coração. Que os nossos lares sejam iluminados, protegidos, sejam amparados e que cada pessoa que entrar no nosso lar possa sentir lá a presença amorável de Jesus. Vamos vibrar também intensamente pela nossa casa de paz e amor, pela Caspagem, pela Trindade, por essas entidades co-irmãs e as suas diretorias, para que tenham força, para que sejam amparados, apoiados, intuídos, para que com responsabilidade possam conduzir essas 3 casas de maneira a acolher a todos que lá chegarem, a prática, a divulgação do Evangelho, divulgação da paz e do amor.
Que Jesus nos ampare e nos proteja. Que as urnas que estão lá fora, onde nós colocamos os nomes dos nossos queridos que necessitam de saúde, de trabalho, de paciência, de força e de coragem, vibrar por todos os nomes ali colocados, para que todos sejam amparados e todos recebam essas bênçãos que tanto necessitam. Vibrar também pela urna dos desencarnados, que esses nomes que foram colocados recebam toda essa luz, todo esse amparo, todos os esclarecimentos necessários para o seu crescimento moral e espiritual. E assim nós vamos vibrar também, fazer agora as nossas vibrações para as nossas águas. Quem trouxe o seu vasilhame e também quem não trouxe, mentalize o seu filtro da sua casa, sua jarra, onde a espiritualidade, os médicos, os biólogos, os químicos vão tirando da natureza todo medicamento necessário para ser colocado nessas águas. Vão pegando as folhas, as plantas, os galhos, as flores, fazendo toda uma maceração para que seja colocado o que cada um de nós precisa para a nossa cura de vida, para a nossa cura física. Vai colocando nas nossas águas para que a gente possa tomar, sempre levando o nosso pensamento a Jesus, sempre com muita fé, muita confiança, que aquela água vai nos ajudar a seguir em frente, mais firmes, mais fortes e muito mais confiantes. Vamos ter a certeza de que somos o tempo todo assistidos e que a gente precisa ficar aberto para todas essas bênçãos que vêm do mais alto ao nosso encontro, nos ajudando a levar uma vida mais leve, mais tranquila e de muita fé e muita esperança. Vamos assim agora, partindo para o final do nosso trabalho, pedindo à nossa amiga Leila para que faça a prece final. Nós vamos encerrando nossos trabalhos da noite, nosso primeiro trabalho do ano, agradecendo, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos e que possamos assim estar no decorrer de todo o ano. Agradecemos, Senhor, por toda a luz, todo o amparo na nossa caminhada. Nós possamos retornar para os nossos lares, levando conosco, Senhor, todas essas bênçãos para os nossos lares, aos nossos queridos. Sejamos qual sóis, exalando todas essas boas energias. Abençoa, Senhor, nossa noite. Sejais conosco, Pai, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada a todos pela presença, uma ótima semana. Eu vou fazer diferente, vamos iniciar o ano diferente. Eu vou oferecer o livro para